Dólar dispara e fecha com um novo recorde histórico, a R$ 6,26. Esse foi o patamar que o câmbio atingiu no dia 18 de dezembro de 2024. Mas afinal, o que é câmbio? O que isso quer dizer? Eu sou a Fernanda Mansano, sou economista, professora de economia, trabalho com investimentos e hoje você vai entender de uma vez por todas o que é câmbio, como que afeta a sua vida e os seus investimentos. O câmbio é uma relação entre duas moedas. Pode ser do real frente ao dólar, do dólar frente ao euro, do euro frente ao real. Ou seja, o câmbio é sempre um par de moedas, uma relação de uma moeda por outra. Quando um brasileiro quer viajar para fora do país, por exemplo, quer ir para os Estados Unidos, então esse brasileiro ele adquire dólares. Por quê? Porque não é possível fazer compras nos Estados Unidos com reais. Se esse brasileiro decide ir para o Japão, então ele vai adquirir a moeda do Japão, que é o iene. Essa é uma operação de câmbio. Eu estou trocando reais por dólares ou por iene, por exemplo, que é a moeda do Japão. Mas o contrário também é válido. Vamos supor que uma empresa, ela pretende comprar um produto no exterior, um insumo no exterior. Ela precisa comprar em dólar. Então, se essa empresa é uma empresa brasileira, logo ela vai fazer uma operação de câmbio. Ela precisa trocar reais por dólares para comprar esse insumo no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a taxa de câmbio é o preço da moeda nacional em unidades da moeda estrangeira. Ou seja, se o câmbio está R$ 6, eu preciso de 6 unidades de reais para comprar um dólar, por exemplo, se é esse câmbio de real para dólar. Parece fácil entender essa relação, mas eu imagino que você já se perguntou por que um dia o câmbio está R$ 5, o câmbio do real para o dólar, no outro dia está 5,50, no outro dia está R$ 6, no outro 6,50, depois volta para 4,80. O que acontece? Ok, a gente já entendeu essa parte, o que é câmbio, que é uma moeda em relação à outra, mas como que ele é definido? Vamos lá. Aqui no Brasil, desde 1999, o câmbio ele é definido de forma livre, ou seja, pelas forças de oferta e procura. E quem define é o mercado. Mas quem que é esse mercado? O mercado são as instituições. As instituições são aquelas autorizadas pelo Banco Central para operar essa compra e venda de moeda estrangeira. Então, no nosso caso aqui é o dólar. Ou seja, quando há uma procura muito grande pelo dólar por essa moeda, logo essa moeda fica o quê? Mais cara. Assim como também quando não há muita procura, logo essa moeda ela fica mais barata, ou seja, a gente vai precisar de menos unidades de real para comprar um dólar. Mas olhando aqui não somente pelo lado aqui da demanda, da procura, mas também aqui o lado da oferta. Então imagina que existe uma quantidade de dólares na economia e quando há uma fuga desses dólares, alguns chamam de capital estrangeiro, investidor estrangeiro, quando essa fuga sai dólares do Brasil, existe ainda uma demanda, então a gente tem o que? Uma escassez de dólar nessa economia. Se você tem uma escassez e a demanda, a procura, ela continua constante, logo o que acontece com o preço do dólar? O câmbio, ele vai subir. Ah, mas esse câmbio desvalorizado do real frente ao dólar, ele afeta a nossa vida? Com certeza. Pensa que quanto mais desvalorizado é o nosso câmbio, mais caro ficarão os produtos importados, como por exemplo o trigo, que é a base do nosso pãozinho. Então, sim, um câmbio mais desvalorizado chega para todo e qualquer cidadão do Brasil. Assim, o câmbio, que é a relação de uma moeda frente a outra moeda de um outro país, ele é definido de forma livre, ou seja, pelas forças de oferta e procura aqui no Brasil. Esse conteúdo fez sentido para você? Então deixa aqui o seu like, começa a seguir aqui o nosso canal e se você acredita que esse conteúdo pode fazer sentido para outras pessoas, compartilhe com os seus amigos. Fico por aqui e até a próxima!